E aí pessoal, começando mais um vídeo, dessa vez de leituras da primeira quinzena do mês de fevereiro. É claro que em meio a tanta correria por conta de site e tudo mais, né, e atendimento, eu consegui ler bastante coisa bacana. E eu trago pra vocês então logo de cara o volume 8 de Zetman, o meu mangá querido, na verdade não tão querido assim, né? É um caso de amor e ódio. E eu finalmente descobri qual é o meu problema com o Zetman. O meu problema se chama Koga. Sério, que personagem insuportável. Ele consegue estragar um volume inteiro. No final do volume 7 teve aquele mistério que o Jin entrou num laboratório com o Sr. Amag, ele chegou lá, tava tudo destruído e não sei o que. E aí isso se desenvolve um pouco no volume 8. Nós não descobrimos mais coisas sobre o Zetman, né? Esse daqui já é mais pancadaria. O Jin ele começa a tomar uma forma de herói, né? Ele começa a ser moldado, né? A querer salvar as pessoas e tudo mais, querer evitar sofrimento e por aí vai. Até aí beleza, foi uma luta muito boa, né? Teve bastante sangue e tudo mais, muito bem desenhada como sempre. Nós descobrimos também o nome daquela menininha que estava morando com ele. Mas aí, de repente, nós começamos o capítulo do Koga. Que moleque chato. O autor deve estar preparando alguma espécie de contraste, porque de um lado nós temos o Jin, que ele é um experimento, que tá no meio de uma treta feia, e do outro lado temos um riquinho, almofadinha, que quer entrar nessa treta sendo um super-herói. Só que, gente, ele é um cara muito mimado, ele é muito infantil, e isso me tira do sério. Que personagem chato. Não me acrescentou nada neste volume, sério mesmo. Eu vou ler o 9º volume e eu quero só ver o que esse moleque vai fazer, porque que merda de personagem, que merda de personagem. Eu espero sinceramente que ele me surpreenda lá na frente, porque são 20 motherfucking volumes e, sério, ele estraga o mangá. Porque o Jin tá tendo um desenvolvimento muito bom, mas nem tudo é tragédia, né? Apareceu um vilão que, esse cara foi muito interessante, é um tal de Sage, ele parece que tá com uma organização contra a Mag e tudo mais, e ele tá querendo tocar o terror. Este vilão foi interessante sim, ele tem uma postura muito legal, ele tem umas falas assim, a personalidade dele é bem forte, e eu acho que vai ser um vilão muito interessante. Eu já vi até que ele vai ser capa de um dos volumes e, sério, ele é bem estiloso. Eu fiquei bem curioso pra ver qual vai ser o desenvolvimento deste vilão. Em compensação, eu espero que o Koga morra da pior forma possível no 9º volume de Zetman, tá ok? E como eu já falei em outro vídeo, meu, você é rico, Koga, você é rico, vai comprar um PlayStation 4, vai ser feliz nessa vida, meu, que saco, mano, é ser super-herói o quê? Pelo amor de Deus, para de estragar o mangá do cara. Assim, o 8º volume também veio com este marcador super bonitão, vejam só, é o mais bonito da série Zetman que já saiu até agora. Depois eu li o fofíssimo Bullet Armors volume 2, eu li o volume 1 no mês passado e achei muito legal, não resisti, fui correndo pegar o volume 2. Apareceu um terceiro personagem, o Ibrock Burst, isso mesmo? Eu não lembro o sobrenome dele, isso mesmo, Ibrock Burst. Ele é um cara mais estouradinho, ele é um breeder, ele também tem um tremor, né, ajudando ele. E ele é um cara mais estouradinho, ele já arruma treta com o Ian logo de começo, né, tem uma divergência ali de ideais e tudo mais, né, mas enfim. E aí começa a tomar uma forma, uma missão um pouquinho mais tensa. Eles descobrem que tem um grupo de Bakers, assim, Bakers são os caras que caçam os Tremors, que são os robozinhos. Só que aí o Ian e a Selena, né, eles estão no meio desses Bakers meio que infiltrados, né, pra descobrir qual é o plano desses caras, e agora eles estão sendo perseguidos até a morte por esses Bakers. Os caras querem a cabeça deles a todo custo. É uma treta feia, o volume 2 inteirinho são eles correndo desses caras, explode aqui, corre ali, quebra aqui, não sei o que. É uma confusão terrível, eles saem detonando tudo. Eu achei muito legal, a ação nesse volume tá muito bacana. E no finalzinho deste volume, aparece mais um personagem com mais um Tremor, e que eu fiquei bem curioso pra ver como vai ser o desenvolvimento no terceiro volume. Bullet Armors 2 tá super bacana, uma ação muito legal. E uma coisa interessante que eu percebi, não sei se vocês repararam, o traço da autora, ela evolui de um volume pro outro, já muda bastante coisa. Vocês repararam nisso, como dá uma evoluída forte de um volume pra outro? E eu fui ver no terceiro ou quarto volume, dá uma evoluída maior ainda. E aí, se vocês forem ler os comentários da autora aqui nessa parte interna da capa, vocês vão ver que o volume 2 demorou bastante pra sair. Parece que ela é uma moça muito ocupada, né? Parece que ela tá estudando aqui, né? Então acho que o trabalho, né, acabou demorando um pouco. Então assim, eu acho que esse tempo que ela levou pra lançar o volume seguinte, né, acabou dando essa evoluída no traço dela. Eu achei isso bem legal de se reparar e eu queria que vocês comentassem a respeito disso também. Depois, galera, eu li o incrível, como sempre, Parasite Volume 6. Gente, sério, até o final desse mangá eu acho que ele vai pro meu top 3. Sério, esse mangá tá ficando muito bom.
tá ficando sensacional. Nesse volume tivemos poucas cenas de ação comparado ao volume 5, por exemplo. Em compensação, o autor ele desenvolveu uma filosofia aqui incrível, porque tem uma personagem aqui, aquela professora que é parasita, que ela tava botando um pouco de medo no Shinichi, ela tá numa aula de uma faculdade e o professor aborda uma questão filosófica a respeito de um estudo das espécies, né, do planeta Terra, aquela questão de que uma espécie vai lutar apenas pela própria sobrevivência, e ele vincula isso ao ser humano, obviamente, e também a gente vai acabar vinculando todos esses comentários ao comportamento dos parasitas entre os humanos. E assim, tem que prestar muita atenção, porque são falas longas, é um textão bem grande, e se você perder alguma coisinha assim, você não pega qual é a lição que o autor tá passando aqui pra gente. Só que, gente, o final disso aqui, sério, eu tô com uma expectativa super alta a respeito do final de Parasite. Eu posso até me decepcionar lá na frente, né? Porque sempre assim, a gente sempre bota uma expectativa muito alta e acaba quebrando a cara. Só que o desenvolvimento disso aqui tá tão incrível, mas tão incrível, que eu duvido muito que eu vá me decepcionar com o final. Aquela treta que eu comentei que o Shinichi tava, né, meio que cercado por outros parasitas fica mais tensa ainda, porque aquele grupinho de parasitas lá meio que se sente ameaçado pelo Shinichi e a treta é certa. Lembra daquela professora, quem leu vai saber, né? Tem aquela professora que tem um filho. Ela foi tomada por um parasita, mas ao mesmo tempo ela teve um filho. Então o autor cria algumas cenas meio tensas envolvendo essa mulher, né, que tá com parasita, com o filho dela. E, bom, obviamente aquela coisa bem seca, né? Aquela mulher pega a criança assim carregando, tipo, ela não tem sensibilidade nenhuma com o próprio filho. E o autor fez uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida. É bem simples, na verdade. Ela descobre a sensação de dar risada da desgraça alheia. Ela passa por uma cena X e ela começa a rir da desgraça de um ser humano. E ela começa a rir descontroladamente, ela começa a gargalhar, gritar, enquanto o filho dela chora dentro do quarto. Só que o autor fez de uma forma que ficou muito tenso. O autor faz um terror muito bom nesse mangá. Então assim, gente, Parasite é uma coisa que eu vou indicar para todas as pessoas que me perguntarem o que eu posso ler. Porque é um terror, é um suspense, é uma ficção científica, tapa na cara da sociedade e é um mangá completíssimo. Tem ação, tem violência, tem tudo. É maravilhoso aqui, gente, sério. Comprem, amem e leem Parasite comigo, tá ok? Volume 6, então, volume 7 chega esse mês já? Volume 6 chegou no começo de fevereiro? Não, gente, eu tô tão perdido nos lançamentos, mas enfim, tô louco pra ver o volume 7. Bom, gente, depois eu li um dos mangás mais complexos da minha vida, eu estou falando de Eden, It's an Endless World. Volume 4 chegou tem pouco tempo com essa capa. Eu não gostei tanto dessa capa, eu preferi essa aqui que tem a Helena e o Elijah. Tá, eu não gostei tanto, apesar de eu gostar muito desse personagem, eu não gostei muito dessa ilustração aqui. Mas enfim, gente, o volume 4 tá bem pesado, viu? Tá bem carregado. Provavelmente vocês vão ter que dar uma lida no volume 3, porque, né, o que aconteceu no 3 tem continuidade aqui no 4. E assim, é uma treta entre traficantes, sabe? Organizações poderosíssimas. Só que aparecem muitos personagens. Nossa, o autor descarregou o personagem nesse volume, então você provavelmente vai se perder, com certeza. Eu tive que ler e reler com muita calma, tive que pegar o 3 e dar uma recapitulada. Tem uma história de amor muito bonita, porque no meio de tanta desgraça, né, no meio de um mundo tão caótico, o autor consegue desenvolver uma história de amor muito bacana e vocês talvez fiquem emocionadinhos, tá? Por outro lado, o nosso querido Elijah, que até então era um molequinho meio bundão, ele começa a ter um desenvolvimento de personagem assim incrível. Cara, ele tá amadurecendo de uma forma muito bacana e o autor acho que ele quer mesmo mostrar essa coisa, né? A inocência de um garoto sendo destruída no meio do caos de um mundo pós-apocalíptico tomado pelos traficantes, pelas organizações, pela religião e por aí vai. Então o Elijah começa a fazer coisas assim bem tensas e é muito legal vocês repararem o dilema que fica na cabeça dele, né? Agora eu sou um assassino, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, o que tá acontecendo comigo e tudo mais. Mas é o que tá acontecendo, é um garoto que está crescendo no meio do caos. Eu tô sentindo um pouquinho de falta daquele grupo de mercenários, lembra que eles aparecem no volume 1 e 2? Eles não aparecem mais no volume 4, mas com certeza eles vão aparecer porque, né, eles são personagens importantes.
Mas ainda assim, Eden tá maravilhoso, gente. Que mangá incrível, sério, isso aqui é uma leitura pra você reler depois, pra você conseguir pegar mais coisas, viu? Porque, olha, histórias meio politizadas acabam me deixando meio confuso, mas ainda assim eu adoro. Eu quero dar um destaque especialíssimo, eu não vou mostrar porque é spoiler, mas eu quero dar um destaque especialíssimo para as páginas 261 e 262. Gente, eu fiquei em choque. Depois temos mais uma cena tensa da página 270 até a página 286. Gente, é impressionante como esse autor, ele não tem piedade com ninguém, assim, sabe? Ele faz de tudo para que a história dele seja fiel à desgraça que ele mesmo criou nesse planeta. Porque, gente, ler isso aqui vai despertar muitos sentimentos dentro de vocês e é esse tipo de leitura que eu acho que todo mundo deveria seguir, sabe? Então Eden ainda está ali na minha prateleira de títulos que eu estou amando ler. Depois eu preparei uma surpresa pra vocês, eu sei que demorou, né, que não sei o que. Ai, muita gente me pedia, capitão, por favor, coloca esse mangá no vídeo de leituras e finalmente vai aparecer aqui The Seven Deadly Sins na Natsu no Taizai. Gente, eu vou falar na Natsu no Taizai, tá? Porque eu prefiro 1000 vezes falar na Natsu no Taizai, eu acho a sonoridade muito mais legal do que The Seven Deadly Sins. Mas enfim, na Natsu no Taizai volume 1 finalmente apareceu, na verdade eu já li até o volume 4 e dei uma parada porque... Mas enfim, né? Não vou explicar de novo isso, mas tá aqui. Apesar de ser uma coisa meio cafoninha, né, 7 pecados capitais, aquele tema batido, sabe, a gente vê 7 pecados capitais em tudo que é canto e tudo que é trabalho, então tá meio saturado esse tema. Então, assim, eu comecei o Nanatsu no Taizai meio tipo, 7 pecados capitais, lá vamos nós de novo. Mas é muito interessante, ele não é muito preso a essa coisa dos 7 pecados capitais. É claro que cada personagem que representa o pecado, né, vai ter uma personalidade ali muito parecida. Mas ele não é aquele tipo de shonen que já apresenta o personagem, olha, o personagem é esse, ele é assim, assim, assado, o poder dele é esse e tudo mais. Você vai descobrindo, conforme o mangá vai passando, você vai conhecendo os personagens assim com calma, sabe? Não é tudo de bandeja. Eu acho isso muito legal, porque você vai criando uma afinidade bacana com os personagens. E, bom, vamos então ao resuminho da história. Existem os 7 pecados capitais, cada pecado é representado por um guerreiro. E esses 7 guerreiros, eles trabalham para um reino e tudo mais. Só que alguém fez uma tramóia ali e matou o rei. E botou a culpa nesses 7 guerreiros. Esses 7 guerreiros, um foi preso, o outro um desapareceu, o outro tá sendo caçado ainda e por aí vai. Né? Eles se espalharam. E aí essa mocinha aqui, ela é a princesa e ela não acredita que os 7 guerreiros realmente sejam culpados pela morte do rei. Assim, gente, agora que eu me toquei, eu estava falando de personagens, eu não falei o nome dele, né, gente? Esse aqui é o Meliodas, é o capitão dos 7 pecados capitais, é o primeiro que a princesa Elizabeth vai encontrar na jornada dela. Esse aqui é o Porquinho Hawk, ele é super cômico, é o alívio cômico do mangá. Então a premissa da coisa é basicamente essa, né? São 7 pecados capitais sendo reunidos, né? Uma jornada para reunir todos eles, e eles vão ter que ir de encontro a esse cara que tentou incriminá-los, né? Tentou e conseguiu incriminá-los. O traço desse mangá eu achei bem bacana, ele é bem detalhado, ele é bem trabalhado, eu achei muito legal. As lutas disso aqui são insanas, sério. Logo no primeiro volume tem cenas ótimas de luta. No volume 4 tem uma luta que eu fiquei embasbacado. Que foda aquela luta, sério, muito boa mesmo. Foi um mangá que me conquistou muito fácil. Logo no segundo volume eu já tava assim gamado nessa história, porque ela tem uma proposta bem diferente dos shonens que a gente já conhece. Mas agora eu quero falar de uma coisa que eu não curti nem um pouco neste mangá, inclusive é uma coisa que me incomoda muito. E já foi assunto no blog Mais de 8.000, inclusive eu apoiei tudo que a Mara ali falou naquela postagem. Que é a exploração sexual em cima da personagem Elizabeth pelo personagem Meliodas. O Meliodas é um mulherengo, sabe? Ele gosta de meninas e peitos e bundas e calcinhas e ele fica, sabe, passando a mão na menina o tempo todo, sabe? Vai, levanta a saia dela pra ver a calcinha, aperta os peitos delas assim sem mais nem menos, sabe? E eu não acho que isso seja engraçado. Não é engraçado. Quando tem um contexto, por exemplo, Love Hina, né? Love Hina tem as trapalhadas do Kentaro, né? De repente ele tropeça, não sei o que, cai dentro do banheiro das meninas e tudo mais, e apanha delas. Mas Nanatsu no Taizai é extremamente desnecessário. Se fosse uma coisa que o autor pegasse assim, retirasse das cenas,
não ia fazer falta nenhuma e reflete uma mania assim desgraçada. Não tem outra palavra. É uma mania desgraçada de alguns autores de explorarem o corpo feminino, né, as personagens femininas de uma forma assim desnecessária, sabe? Não acrescenta em nada um personagem agarrar os peitos da menina sem mais nem menos, sabe? E eu acho isso meio grave, eu acho isso meio chato de você ficar lendo, de repente você tá... Pra que isso aqui, sabe? E eu acho que sim, que tem que ser um tema sim discutido, tem que ser debatido, é uma coisa séria, porque na indústria do entretenimento lá no Japão, isso é meio desenfreado, sabe? A gente sabe que é uma coisa meio sem limites, saem coisas assim pesadas, tem coisas desnecessárias, como eu já disse, e isso acaba meio que respingando em obras muito bacanas como Nanatsu no Taizai. É uma pena que isso seja um pré-requisito para fazer o agrado de um grupo de fãs. É uma pena que pessoas realmente deem risada com esse tipo de cena. Eu não dou. Sério mesmo. E há quem defenda, né? Há quem defenda. Fala, a história do autor, ninguém tem que se meter nisso, que não sei o quê. Como assim ninguém tem que se meter? Eu tô consumindo o produto, sabe? Então não lê. Poxa, eu vou ler, a história é boa, mas eu não vou negar que isso é uma coisa extremamente desnecessária num mangá muito bom. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque, né, vai dar pano pra manga, mas eu deixo registrado aqui que eu acho que todas essas cenas de Meliodas pegando nos peitos da Elizabeth são extremamente desnecessárias e estragam um mangá maravilhoso. Eu já vi gente largando esse mangá por conta dessas cenas que são assim bem repetitivas, bem sem graças. E sério, espero que esse autor mais pra frente ele se toque um pouco disso, né, e pare, porque, sério cara, não tem graça, você tá cagando um mangá muito bom. Por favor, não faça isso, tá ok? Fica o meu recadinho. Deixa eu relaxar um pouco, né, que esse assunto me tira do sério, mas enfim. Agora nós vamos para o destaque. Finalmente, gente. Hunter x Hunter volume 11. Hunter x Hunter está de volta aqui no nosso vídeo de leituras. Ficou bastante tempo ali, né, na gavetinha, porque eu não conseguia ler online de jeito nenhum. Eu consegui ler o volume 10, o volume 11 eu não conseguia de maneira alguma. Aí eu falei, dane-se, eu vou deixar encostado aqui, quando eu conseguir alguma coleção pra mim, aí eu vou lá e trago de volta pro vídeo de leituras. Consegui então o volume 11. Gente, que foda! Um sinal de que o mangá é muito bom, vocês podem até concordar comigo, quando o mangá é muito bom, você pode ficar meses sem ler ele. Quando você retoma a leitura, você não esqueceu de praticamente nada. E foi isso que aconteceu. Eu retomei a leitura no meio de uma cena que tinha acabado lá no volume 10, e eu não tinha esquecido de nada. Olha que ótimo. Yes. Porque, gente, Togashi, cara, eu amo você, Togashi. Por favor, termine isso aqui. Eu espero que quando eu chegar no volume 32 você já tenha terminado isso aqui. Ou pelo menos avançado mais um pouquinho. Tem lutas incríveis. Assim, ele continua desenvolvendo aquele arco do leilão de Yorkshire. Né? O Gennady Ryodan tá lá tocando terror, tá matando todo mundo, o Kurapika tá em cima deles, tá querendo capturar os caras e tudo mais. Então assim, eu não preciso nem comentar muita coisa a respeito desse volume. O que eu posso falar, gente, é que tem lutas incríveis. O pai e o avô do Killua vão enfrentar o chefe do Gennady Ryodan, que é o Kuroro. Gente, que luta foda! Eu não sou muito bom pra ver animes, só que, gente, essa luta foi tão boa que eu preciso conferir essa animação. Sério. Anime é uma coisa que eu desapego muito fácil, sabe? Nossa, eu tenho séries e mais séries lá baixadas no meu computador que, tipo, eu comecei e não terminei, sabe? Eu preciso... Na verdade, eu já desisti de querer gostar muito de animes. Togashi, gente, que cara incrível. Como ele tem um estilo, uma narrativa muito própria. Você consegue sentir quando o trabalho é dele, sabe? Não só pelo traço, obviamente, que por sinal também é muito original, mas pela narrativa, pelo rumo que a história vai tomando, sabe? O comportamento dos personagens é tudo muito característico. Eu acho isso sensacional. Togashi é um dos meus mestres favoritos na arte do mangá. Sério, esse cara tá assim no top. Yeah, motherfucker! Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras da primeira quinzena do mês de fevereiro. Pega aqui de ponta cabeça. Tivemos Parasite Volume 6, Bullet Armors 2, Eden 4, Nanatsu no Taizai Volume 1, que deu o que falar e provavelmente vai dar o que falar aí por mais uma semana, enquanto este vídeo estiver na ativa. E Hunter x Hunter Volume 11, Zetman Volume 8. Lembrando que todos esses de mangás
exceto Hunter x Hunter 11, que é meu, tá, por favor. Todos esses mangás estão disponíveis na loja do Capitão Nigiri, é só vocês acessarem o link aqui embaixo e realizarem o pedido de vocês, tá ok? Capitão Nigiri, mais uma vez, agradece a atenção de todo mundo, o câmbio e desligou.